A vida não é um filme de Hollywood, e eu não sou uma tradutora. Sou uma autora nativa em português e roteirista de YouTube, aqui para recontar histórias como se tivessem acontecido originalmente em terras lusófonas. Prepare-se para uma narrativa que vai te prender do início ao fim, com um toque bem nosso. O Contabilista e o Don, uma lição de poder e resiliência. Acham que conhecem a história de máfia? O chefão implacável, a modelo deslumbrante, o romance óbvio. Mas a vida real não liga para estereótipos. A Carolina era uma contabilista, uma mulher de curvas generosas que só queria fazer o seu trabalho em paz. Quando entrou na sala de reuniões com 20 minutos de atraso, gaguejando um pedido de desculpas, ninguém se importou, exceto o homem mais perigoso de Lisboa. Gabriel Silva não olhou para as planilhas. Olhou para a perna dela, viu-o mancar e soube naquele instante que alguém ia morrer hoje. Carolina Pereira nunca se atrasava. Nos seus 32 anos, a pontualidade era a sua armadura contra um mundo que a julgava constantemente. Ser uma mulher com quase 120 quilos significava que a sociedade, muitas vezes, a rotulava com suposições infundadas, preguiçosa, desorganizada, descuidada. Carolina lutava contra esses estereótipos com uma eficiência implacável. Era a auditora interna sênior da Silva Logística, uma gigantesca empresa de transportes e logística no coração de Lisboa. As suas planilhas eram impecáveis, a sua mesa impecavelmente organizada, e ela chegava às 7h45, todos os dias, até hoje. A chuva batia impiedosamente contra as janelas do chão ao teto do escritório do 42º andar, onde a sala de reuniões se encontrava, quando as pesadas portas de carvalho rangeram ao abrir. Lá dentro, 12 homens em fatos feitos à medida sentavam-se à volta de uma mesa maciça de mogno. O ar estava carregado com o aroma de colônia cara, café expresso torrado e uma tensão crua e incontrolável. No topo da mesa, sentava-se Gabriel Silva. Gabriel, 38 anos, era um homem esculpido em mármore e pragmatismo frio. Oficialmente, era o CEO da Silva Logística. Não oficialmente, era o chefe da família Silva, um sindicato que controlava os portos, os sindicatos e metade dos políticos do país. Um homem que falava baixo porque nunca precisava de se repetir. Quando Carolina entrou cambaleando na sala, o silêncio era ensurdecedor. Parecia que tinha sido arrastada por um furacão. As suas calças azuis marinho, geralmente impecáveis, estavam molhadas até a barra. O blazer a condizer, que usava sempre um tamanho acima para disfarçar as curvas suaves e pesadas da sua cintura e quadris, estava manchado de lama acinzentada no ombro direito. O seu cabelo escuro, solto do coque apertado, grudava-se molhado nas suas bochechas pálidas. Mas o pior era a forma como ela se aguentava. Apoiava-se pesadamente no batente da porta, o peito a arfar, os nós dos dedos brancos, a perna esquerda ligeiramente dobrada, tremendo sob o seu peso. Eu peço imensa desculpa, Carolina gaguejou, a voz ofegante e apertada por lágrimas não choradas. O elétrico atrasou-se. Fiquei apanhada na chuva na Avenida da Liberdade. Sei que temos as revisões trimestrais. Tenho os ficheiros aqui. Deu um passo em frente e quase desabou. Uma dor aguda e agonizante subiu do seu joelho esquerdo, forçando-a a um suspiro contido. Arrastou o pé esquerdo, um mancar pronunciado e pesado que arruinou a sua tentativa de profissionalismo. 20 minutos atrasada, Sra. Pereira, resmungou David Reis, o vice-presidente de operações. Estamos a lidar com milhões de euros em contratos de transporte, e a senhora não se preocupou em apanhar um elétrico mais cedo. A sua falta de disciplina é... Cala-te, David. A voz não foi alta, mas cortou a sala como uma lâmina afiada. Gabriel Silva inclinou-se para a frente, os seus olhos escuros e calculistas fixos inteiramente em Carolina. Não a olhava com a mistura habitual de pena ou desprezo que ela recebia dos outros executivos. Olhava para ela como um predador a analisar um membro ferido da sua própria matilha. Sr. Silva, eu peço desculpa, disse Carolina, a voz a tremer. Sentiu uma onda de humilhação a subir pelo seu pescoço grosso. A dor no meu joelho é cega,
uma pulsação doentia que sabe a cobre no fundo da minha garganta. Tenho o pendrive com a reconciliação offshore. Posso explicar? Gabriel levantou-se devagar. Contornou David. Contornou os outros executivos. Percorreu o comprimento da sala de reuniões até ficar a poucos centímetros de Carolina. De perto, ele era assustadoramente alto, irradiando um calor perigoso e silencioso. Está a tremer, observou Gabriel, a voz a descer para um registro baixo, destinado apenas a ela. Estou apenas com frio. A chuva, mentiu Carolina, apertando a sua pasta de couro ao peito como um escudo. Os olhos de Gabriel desceram pelo seu corpo. Reparou na forma como seu blazer largo se agarrava aos seus seios fartos, na forma como as suas coxas grossas tremiam sob o tecido molhado das calças. Notou a lama no seu ombro. Notou o arranhão no seu sapato ortopédico preto. E então, o seu olhar fixou-se no seu joelho esquerdo. Não ficou apanhada na chuva, Carolina, disse Gabriel suavemente. E não tropeçou nas escadas. Eu tropecei, sussurrou, aterrorizada. Não podia contar-lhe a verdade. Se contasse a verdade, seria arrastada para um mundo que passou 5 anos fingindo que não existia. Era apenas uma civil, uma contabilista gorda e invisível que movia dinheiro numa tela. Gabriel virou ligeiramente a cabeça, sem desviar o olhar de Carolina. Reunião terminada. Todos para fora. Mas Gabriel, o trimestral, começou David. Se houver uma única alma deixada nesta sala em 10 segundos, atiro-a pela janela pessoalmente, disse Gabriel, o tom conversacional, quase aborrecido. Cadeiras rasparam freneticamente no soalho de madeira. Pastas de documentos fecharam-se. Em 8 segundos, as pesadas portas de carvalho clicaram atrás dos executivos em fuga. Carolina ficou sozinha com o chefe do submundo de Lisboa, o coração a bater descontroladamente contra as costelas. Vacilou, a adrenalina finalmente a esgotar-se, deixando apenas uma dor lancinante. Antes que pudesse cair, as mãos de Gabriel dispararam. As suas palmas grandes e calejadas agarraram os seus ombros, surpreendentemente gentis, suportando o seu peso considerável, com uma força sem esforço. Vamos levá-la para uma cadeira. Meu tesouro, murmurou ele. Gabriel guiou-a para uma das poltronas de couro macio perto do topo da mesa. Não se limitou a apontar. Apoiou-a fisicamente, um braço a envolver a sua cintura grossa, mantendo-a firme. Carolina sentiu um estranho choque elétrico com o contacto. Nenhum homem a tocava há anos, muito menos alguém como Gabriel Silva. Estava habituada a que os homens passassem por ela, ignorando completamente o seu corpo, a menos que fosse para lançar um insulto cruel. Mas Gabriel segurou-a firmemente, tratando-a não como um fardo, mas como algo frágil. A ajudou a sentar-se na cadeira. Carolina tentou imediatamente puxar a pasta para o colo para se cobrir, um velho hábito defensivo, mas Gabriel gentilmente retirou-a das suas mãos e colocou-a na mesa. Em vez de ocupar o seu próprio lugar, Gabriel agachou-se à sua frente. O CEO da Silva Logística, num fato de 4.000 euros feito à medida, estava ajoelhado no soalho de madeira, aos pés de uma contabilista curvilínea. Mostra-me a perna, comandou ele. Senhor Silva, por favor. Não é nada. Eu só escorreguei. Carolina. Ele disse o seu nome como um sino de alarme. Sou um homem que nota os detalhes. É assim que me mantenho vivo. É assim que construí este império. Notei que a lama no seu ombro direito contém pó de tijolo vermelho. Não há edifícios de tijolo vermelho na Avenida da Liberdade, entre a estação do elétrico e este escritório. Notei que o seu sapato esquerdo tem uma marca de arranhão profunda em semicírculo no peito do pé, consistente com a biqueira de aço de uma bota pesada. E notei que está aterrorizada. Carolina olhou para ele, a respiração presa. Sentiu-se nua sob o seu olhar. Agora, continuou Gabriel suavemente, vai deixar-me subir a perna da calça ou vou cortar o tecido eu mesmo? A escolha é sua. Lágrimas finalmente romperam a linha dos cílios de Carolina, escorrendo pelas suas bochechas redondas. As suas mãos tremiam enquanto ela descia, mas Gabriel gentilmente afastou as suas mãos. Eu trato disso, murmurou ele. Lenta e respeitosamente,
Ele subiu o tecido molhado das suas calças azuis marinho acima do seu tornozelo, sobre a sua barriga grossa, parando um pouco acima do seu joelho. Carolina fechou os olhos com força, odiando que ele tivesse que olhar para sua pele nua, odiando o tamanho das suas coxas, odiando a sua vulnerabilidade. Mas Gabriel não hesitou, não julgou o seu corpo. Os seus olhos estavam inteiramente focados no grande inchaço arroxeado que florescia sobre a sua rótula. Era uma contusão feia e furiosa, de um roxo escuro, e bem no centro do inchaço estava a marca inconfundível, em forma de crescente de um salto de bota. Gabriel olhou para o hematoma por um longo momento em silêncio. Quando finalmente levantou o olhar, os seus olhos escuros estavam desprovidos de qualquer calor. Eram os olhos de um assassino. "Quem fez isto a ti?" perguntou. "Não sei", soluçou Carolina. A barragem finalmente a ceder. "Não sei o nome dele. Estava à minha espera no beco atrás da loja de café na Rua Augusta. Aquela com tijolo exposto." "Como era?" perguntou Gabriel, a voz mortalmente calma. Tirou do bolso um lenço branco imaculado, enxugando gentilmente as lágrimas da sua bochecha. Alto, magro, cheirava a cigarros baratos e hortelã-pimenta. Tinha uma tatuagem de teia de aranha no pescoço. A mandíbula de Gabriel apertou-se, um músculo contraiu-se perto da sua têmpora. Sabia exatamente quem era. Ricardo Ricky Faria, um cobrador de dívidas de baixo nível e executor da gangue Moretti, uma família rival que tentava penetrar no território Silva há 6 meses. "Por que é que te parou, Carolina?" perguntou Gabriel. Ela respirou fundo, trêmula. Ele sabia quem eu era. Sabia que eu era a auditora sênior aqui. Empurrou-me contra a parede. Foi assim que o meu ombro ficou sujo. Disse-me que sabia das contas offshore, do livro de registro das Ilhas Cayman. A expressão de Gabriel permaneceu impassível, mas o ar na sala pareceu descer 10 graus. O livro de registro das Ilhas Cayman era altamente classificado. Apenas Gabriel, o seu subchefe Tommy Ribeiro e Carolina tinham acesso a ele. Guardava os números de encaminhamento de mais de 40 milhões de euros em dinheiro lavado. Exigiu os códigos de acesso, sussurrou Carolina, envergonhada. Quando lhe disse que não os tinha comigo, ele chutou-me a perna. Eu caí. Ele pisou o meu joelho e disse-me que se eu não lhe levasse o pendrive com os códigos amanhã de manhã, ele descobriria onde eu morava. Disse que uma gorda como eu não conseguiria fugir. Um silêncio sufocante e pesado encheu a sala de reuniões. Carolina baixou o olhar, o rosto a arder de vergonha, ao repetir o insulto. Esperava que Gabriel acenasse com a cabeça, talvez a despedisse por ser um risco de segurança, a dispensasse. Gabriel levantou-se devagar, olhou para ela, e a fúria crua e violenta que emanava dele fez Carolina encolher-se na cadeira. Mas a raiva não era dirigida a ela. "Chamou-te de porca?" perguntou Gabriel, a voz um sussurro letal. Carolina assentiu levemente. "Ele tocou em mim, machucou-me, por causa do meu dinheiro." Gabriel virou as costas, andando até a janela e olhando para a cidade encharcada de chuva. "Mentiste-lhe. Não mentiste. Tu tens os códigos contigo." "Sim", admitiu Carolina calmamente. "Estão no disco encriptado na minha cinta. Nunca os deixo no escritório. Não lhe dei, Sr. Silva. Protegi as contas." Gabriel virou-se para olhá-la. Pela primeira vez, uma expressão de profundo e genuíno espanto cruzou o seu rosto. Esta mulher, que fora insultada, agredida e ameaçada por um executor da máfia, mantivera-se firme e protegida aos seus segredos, manca por quarteirões sob a chuva, para ir trabalhar. "Tu sangraste pela minha família, Carolina", disse Gabriel, o tom mudando para algo perigosamente possessivo. "Assumiste uma surra destinada a mim. Ninguém toca no que é meu. Ninguém." Tirou um elegante telemóvel preto do bolso do casaco e pressionou um único botão. "Tommy, sobe até a sala de reuniões agora mesmo. Traz o Dr. Ares e enche o tanque dos Khaled. Vamos caçar." Em 5 minutos, a sala de reuniões transformou-se de um santuário corporativo numa enfermaria improvisada. Dr. Ares, um médico discreto no pagamento do Silva, estava a examinar o joelho de Carolina, enquanto Tommy Ribeiro, o corpulento e ruivo braço direito de Gabriel, permanecia junto à porta,
o rosto, uma máscara de sombria antecipação. É uma entorse grave, possíveis micro-rasgos no menisco, concluiu Dr. Harris, envolvendo o seu joelho grosso numa tala estabilizadora apertada. Precisa de gelo, elevação e absolutamente nenhum peso sobre ele por pelo menos 48 horas. Prescreverei alguns analgésicos fortes. Obrigado, doutor, disse Gabriel. Olhou para Tommy. Leva a Carolina para a garagem privada. Coloca-a no meu carro pessoal. Leva-a para a minha cobertura. A cabeça de Carolina ergueu-se bruscamente, o pânico substituindo a dor. Para a sua cobertura, Sr. Silva. Não, eu só quero ir para casa para o meu apartamento. Ricky Faria sabe onde trabalhas, Carolina. Provavelmente sabe onde moras, interrompeu Gabriel, o tom não deixando margem para a argumentação. Até que isto seja resolvido, estás sob a minha proteção. Tommy vai garantir a tua segurança lá em cima. A minha empregada, Maria, vai garantir que ficas confortável. O que é que vai fazer? Perguntou Carolina, a voz a tremer. Gabriel inclinou-se sobre a sua cadeira. Estendeu a mão, os nós dos dedos roçando levemente na sua bochecha. Era um gesto terrivelmente terno de um homem capaz de violência indescritível. Vou acertar as contas, Carolina. Toda a ação tem uma reação igual e oposta. Isso é física. E também contabilidade. Gabriel deixou a sala de reuniões, deixando um frio na espinha. 45 minutos depois, a chuva intensificou-se, lavando a sujeira do distrito industrial para os esgotos. O SUV blindado de Gabriel entrou num cais de carga escuro e abandonado, atrás de um armazém conhecido por ser uma fachada para a gangue Moretti. Ele não trouxe um exército. Trouxe-se a si mesmo e a 2 dos seus executores mais letais. Dentro do armazém, Ricky Faria sentava-se numa caixa, fumando um cigarro barato e jogando pôquer a 3 outros bandidos. Ricky era exatamente como Carolina descrevera. Alto, magro, com uma teia de aranha desbotada a subir pela lateral do seu pescoço. Quando as portas metálicas do armazém se abriram com estrondo, os 3 bandidos levaram as mãos às cinturas. Nunca chegaram a tirar as armas dos coldres. Os executores de Gabriel levantaram armas silenciadas, e 3 sons quietos de tip-tip-tip ecoaram pelo espaço cavernoso. Os 3 bandidos caíram no chão, gemendo de dor, cada um atingido precisamente no joelho. Ricky congelou, o cigarro a cair-lhe dos lábios. Levantou a mão lentamente, enquanto Gabriel Silva saía das sombras. Gabriel já não usava o paletó do seu fato. A sua camisa branca estava arregaçada até aos cotovelos, expondo tatuagens pesadas e escuras que serpenteavam pelos seus antebraços. Silva, Ricky gaguejou, os olhos a saltar para as saídas. Ei, homem, isto é território neutro. Não temos problemas. Gabriel não disse uma palavra. Caminhou para a frente, ignorando completamente os homens ensanguentados no chão, e agarrou Ricky pela garganta. Com uma explosão de força bruta e crua, Gabriel levantou o homem magro do chão e atirou-o contra um pilar de suporte de aço. Paraste uma mulher esta manhã, declarou Gabriel. A sua voz era um rugido baixo e aterrador. Uma mulher de fato azul marinho. A minha auditora. Ricky engasgou-se, arranhando a mão de ferro de Gabriel. Eu não sabia que era tua. Eu estava só a... Chutaste-a, continuou Gabriel, a sua mão a apertar. Chamaste-lhe porca. Silva, juro por Deus, eu estava só a seguir ordens. Alguém deu uma dica. Alguém ligou ao meu chefe ontem à noite. Ricky engasgou-se, o rosto a ficar roxo. Disse que a gorda com a pasta tinha os códigos offshore e apanhava o elétrico da Setting em cordas todas as manhãs. Disse que era uma presa fácil. É tudo o que sei. Juro por Cristo. Gabriel olhou nos olhos aterrorizados de Ricky. As peças encaixaram-se instantaneamente. Só os executivos do 42º andar conheciam a rotina exata de Carolina, e só eles sabiam a verdadeira extensão das contas offshore. Carolina fora alvo aleatoriamente. Fora vendida por alguém sentado àquela mesa de reuniões esta manhã. Alguém que a vira manca entrar na sala com dor agonizante e tentou despedi-la por estar atrasada. David Reyes. Gabriel sorriu, mas foi um sorriso desprovido de qualquer humanidade.
Era o sorriso de um demônio a quem acabavam de dar as chaves do inferno. Obrigado pela informação, Ricky, sussurrou Gabriel suavemente. Deixou Ricky cair no chão. Enquanto o executor arfava no chão de 4, Gabriel levantou a sua pesada bota de couro feita à medida. Gostas de chutar mulheres quando elas estão caídas? Perguntou Gabriel. Vamos ver se gostas disto. Gabriel desferiu a sua bota com força terrível e esmagadora de ossos diretamente sobre o joelho esquerdo de Ricky. O estalo doentio ecoou alto pelo armazém, seguido instantaneamente pelo grito aterrador de Ricky. Diz ao teu chefe, disse Gabriel, passando por cima do homem a contorcer-se, que a Silva Logística já não está aberta a negociações. Gabriel saiu para a chuva, a mente já a correr. Tinha um traidor na sua empresa para executar. Mas, mais importante, tinha uma contabilista curvilínea à espera dele na sua cobertura, uma mulher que mostrara mais lealdade e coragem em 10 minutos do que a maioria dos seus homens em 10 anos. Tirou o telemóvel e ligou para Tommy. Ela está em segurança? Exigiu Gabriel. Sim, chefe. Está a descansar na suíte de hóspedes. Está com medo, no entanto. Continua a perguntar se vai ser despedida. Gabriel soltou um sopro áspero e amargo. Diz-lhe que vai ter uma promoção. E Tommy, encontra o David Reyes. Leva-o para a cave do casino. Vamos ter uma reunião de conselho própria esta noite. Carolina acordou com o cheiro de lençóis frescos e chuva. Por um breve segundo, pensou estar no seu próprio apartamento apertado de um quarto em Alfama. Mas ao mexer-se, os lençóis de seda deslizaram pela sua pele como água, e uma dor surda e pulsante irradiava do seu joelho esquerdo pesadamente imobilizado. As memórias do beco, da patada brutal e das mãos assustadoramente gentis de Gabriel Silva voltaram com força. Abriu os olhos e ofegou. A suíte de hóspedes da cobertura de Gabriel era maior do que o seu apartamento inteiro. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica e vertiginosa do horizonte de Lisboa, a cintilar contra a noite escura e tempestuosa. Tudo na sala gritava riqueza silenciosa e perigosa, desde os móveis de mogno escuro às paredes cinzentas de carvão suave. A porta clicou ao abrir, e uma mulher idosa de olhos gentis e cabelos prateados entrou, carregando uma bandeja de prata. Ah, está acordada, querida, disse a mulher, a voz com um sotaque pesado. Sou Maria. O senhor Silva pediu-me para cuidar de si. Como está a dor? É suportável, mentiu Carolina, puxando o edredom grosso até ao queixo. Sentia-se terrivelmente deslocada, um pardal comum preso numa gaiola dourada de falcão. Olhou para suas roupas sujas e arruinadas, que tinham sido cuidadosamente dobradas numa cadeira. Preciso de me vestir. Devo ir para casa. Não posso ficar aqui. Maria colocou a bandeja. Tinha uma tigela fumegante de minestrone, pão fresco e um copo de água, e caminhou até um enorme guarda-roupa de cedro. Tirou um roupão de seda verde esmeralda escuro. O senhor Silva foi muito claro, disse Maria gentilmente. Não sai desta cobertura. Ele colocou 2 homens no corredor e o elevador privado requer a sua impressão digital. Está segura aqui. Por favor, tire esta roupa molhada e vista isto. Eu preparei um banho para si mais cedo, mas o médico disse para manter a tala seca. Carolina olhou para o delicado roupão de seda, uma onda de profunda vergonha aquecendo as suas bochechas. Maria! Maria! É lindo, mas não me vai servir. Sou demasiado grande. Maria parou, olhando para Carolina com uma mistura de simpatia e repreensão gentil. Colocou o roupão de seda verde de volta no guarda-roupa e estendeu a mão mais fundo, tirando um roupão pesado e cinzento escuro de algodão egípcio. Era enorme. Este é do Gabriel, disse Maria, trazendo-o para a cama. Ele é um homem largo. Vai dar a volta 2 vezes. Ela fez uma pausa. Não há vergonha em ocupar espaço neste mundo. Agora coma a sua sopa. O chefe voltará em breve. Quando Gabriel finalmente regressou à cobertura 3 horas depois, a tempestade lá fora acalmara para uma garoa constante. Ele contornou os seus próprios aposentos e caminhou diretamente para a suíte de hóspedes. Parou de repente. Carolina estava sentada no centro da enorme cama king size. Usava o seu roupão cinzento.
As mangas estavam arregaçadas várias vezes para libertar as suas mãos. O seu cabelo escuro caía solto, despencando sobre os ombros em ondas espessas. O roupão caía confortavelmente sobre a sua figura farta, e vê-la enrolada nas suas roupas enviou uma inesperada possessividade primal a percorrer o seu peito. Mas não era o roupão que chamava a sua atenção. Era o facto de ela ter um elegante portátil prateado equilibrado no colo e a sua perna ferida estar apoiada em 3 almofadas. Dezenas de manifestos financeiros impressos espalhavam-se pelas lençóis da cama. Pensei que o Dr. Ares lhe tinha dito para descansar, disse Gabriel, a voz um rugido baixo enquanto entrava na sala. Cheirava levemente a chuva, couro caro e algo afiado e metálico que o cérebro de Carolina escolheu deliberadamente não identificar. Não consegui dormir, disse Carolina, empurrando os seus óculos de aro de arame para o nariz. Não se encolheu desta vez. Havia uma faísca ardente nos seus olhos castanhos que não estivera presente na sala de reuniões. E não consigo parar de pensar por que é que Ricky Faria me abordou. Não faz sentido, Sr. Silva. A família Moretti vive de extorsão e jogo. Eles não têm a infraestrutura para lavar dinheiro do frete internacional. Mesmo que tivessem o livro de registro das Ilhas Cayman, os códigos são inúteis sem a arquitetura interna de roteamento da nossa empresa. Gabriel puxou lentamente uma cadeira para junto da cama, fascinado, desabotoou a gola, os seus olhos escuros fixos inteiramente nela. Continua. Então, liguei ao mainframe usando um backdoor que construí no ano passado, explicou Carolina, os dedos a voar pelo teclado. Virou o ecrã para ele. Ricky não queria o livro de registro para usar. Queria destruí-lo. Veja estas projeções trimestrais da divisão de logística, a divisão de David Reyes. Gabriel inclinou-se. Os seus ombros roçaram-se. A respiração de Carolina prendeu-se com a proximidade, mas ela forçou-se a apontar para a folha de cálculo brilhante. Nos últimos 18 meses, David tem vindo a relatar os custos de combustível para os navios de transporte em 4% exatos. Ele enterrou os excessos no livro de registro das Ilhas Cayman. Como sou a única a conciliar esse registro específico, fui a única que o pôde apanhar. Estava programada para apresentar a auditoria final hoje na sala de reuniões. Os olhos de Gabriel estreitaram-se enquanto olhava para os números. A matemática era complexa, enterrada sob camadas de jargão corporativo, mas Carolina realçara as discrepâncias em vermelho vivo, inegáveis. O total desviado, 4,2 milhões de euros. O método, cobranças de combustível falsificadas em navios de transporte internacional. A cúmplice, alguém que alimentava os dados de roteamento para uma conta externa. Ele roubou-me, sussurrou Gabriel. A realização a instalar-se sobre ele como um sudário de gelo. Sim, Carolina assentiu. David contratou Ricky Faria para me atacar no beco. O objetivo não era apenas roubar o pendrive no meu sutiã. O objetivo era roubar a minha pasta, que tinha as cópias impressas desta auditoria, e colocar-me no hospital para que eu não pudesse comparecer à reunião. Comigo fora de cena, ele poderia ter apagado a arquitetura do backdoor e culpado os 4,2 milhões de euros em falta por uma violação cibernética. Ele vendeu a empresa para cobrir a sua própria apropriação indevida. Gabriel olhou para o ecrã, e depois para Carolina. Era brilhante. Era uma gênia num invólucro discreto, a navegar num mundo de homens violentos com nada mais do que planilhas e um intelecto incansável. Descobriste isto hoje? Perguntou Gabriel, a voz grossa com uma emoção que Carolina não conseguia decifrar totalmente. Gosto de números, disse Carolina suavemente, olhando para suas mãos. Os números fazem sentido, não mentem, não te julgam. Gabriel estendeu a mão, colocou gentilmente a sua mão sobre a dela, acalmando os seus nervosos movimentos. A sua palma era quente e calejada contra a sua pele macia. Eu não te julgo, Carolina, disse Gabriel, o tom ferozmente sincero. Olho para ti e vejo a pessoa mais valiosa de toda a minha organização. Protegiste o meu império hoje. Agora eu vou proteger-te. Levantou-se, a mandíbula a apertar-se numa linha dura e implacável. Olhou para o ecrã do portátil uma última vez. David Reyes cometeu um erro fatal. Achou que eras uma presa fácil,
Vou mostrar-lhe exatamente o quão errado ele estava. A cave do Casino Vivaldi não parecia um escritório corporativo. Não havia mesas de mogno nem janelas do chão ao teto, e certamente nenhuma máquina de café expresso. Era um bunker de betão insonorizado, iluminado pelo brilho duro e zumbidor de luzes fluorescentes. O ar cheirava a terra úmida, fumo de charuto velho e medo. David Reis estava amarrado a uma pesada cadeira de aço no centro da sala. O seu fato Armani feito à medida estava arruinado, rasgado no ombro e manchado de suor. O seu lábio estava partido, sangrando lentamente pelo queixo. De pé nas sombras atrás dele estava Tommy Ribeiro, a atirar casualmente um rolo pesado de moedas de tungstênio de mão em mão. Apesar a porta de aço rangeu, e Gabriel Silva entrou. Moveu-se com uma graça predatória aterradora. Trazia uma única pasta de manila na mão esquerda. David esforçou-se contra os braços que lhe cortavam os pulsos. Gabriel, Gabe, ouve-me. Isto é um mal-entendido. Sou o teu VP. Não me podes tratar como um bandido de rua. Gabriel não levantou a voz, não gritou. Caminhou até uma mesa metálica dobrável, puxou uma cadeira e sentou-se diretamente à frente de David. Jogou a pasta de manila na mesa. Não trato bandidos assim, David, disse Gabriel calmamente. E eu atiro bandidos na rua. Eu trato traidores assim. Eu não te traí, gritou David, os olhos a saltar freneticamente para Tommy. Aquela vaca gorda da contabilista está a mentir. O que quer que ela te tenha dito, ela está a tentar encobrir a sua própria incompetência. Ela estava atrasada hoje. Ela é uma confusão, Gabriel. Um grito. O som de carne a bater em carne ecoou como um tiro. O punho de Gabriel disparou com velocidade cegante, acertando solidamente na mandíbula de David. A cadeira balançou para trás, detida apenas pela bota pesada de Tommy. David cuspiu um punhado de sangue e um dente lascado, gemendo de agonia. Gabriel inclinou-se, o rosto a centímetros do de David. A calma aterradora nos seus olhos fora substituída por uma fúria infernal ardente. Nunca mais fales dela com desrespeito, sussurrou Gabriel. Cada palavra uma promessa venenosa. Não possuis uma fração da sua inteligência, da sua lealdade ou do seu valor. Ela é um titã, David, e tu és um ladrão. Gabriel abriu a pasta de manila. Espalhou as folhas de cálculo impressas, exatamente as que Carolina lhe mostrara uma hora antes, sobre a mesa metálica. 42 milhões de euros, David, leu Gabriel, batendo com o dedo nos números destacados a vermelho, desviados ao longo de 18 meses através de cobranças de combustível falsificadas. Entraste em pânico porque era o fim do ano fiscal, e Carolina Pereira ia apresentar a reconciliação. Então ligaste aos teus contactos na família Moretti. Contrataste um vândalo para agredir a minha auditora sênior num beco. David olhou para os papéis, toda a cor a drenar do seu rosto. A sua arrogância estilhaçada, deixando apenas um terror nu e cru. Como? Como é que ela descobriu? Perguntou David, a voz embargada. Porque ela é mais inteligente do que tu, disse Gabriel simplesmente. Agora, esta é a situação, David. Vais dizer-me exatamente o que prometeste aos Moretti em troca do ataque a Carolina. E se me mentires, Tommy vai cortar os teus dedos com um alicate, uma junta de cada vez, a começar pelo mindinho. Tommy avançou para a luz, deixando cair as moedas de tungstênio no bolso. Com um estrondo pesado, retirou um pesado par de alicates industriais do cinto e abriu-os ameaçadoramente. Ok. Para. David soluçou, debatendo-se contra as amarras. Eu conto-te. Eu devia-lhes dinheiro. Tinha dívidas de jogo, Gabe. Os Moretti compraram os meus papéis. Disseram que perdoariam a dívida se eu lhes desse os códigos de roteamento offshore, mas eu não conseguia obtê-los. Carolina encriptou o mainframe. Construiu uma firewall secundária que só ela tem a autorização biométrica para abrir. Gabriel franziu o sobrolho, processando a informação. Carolina não mencionara uma firewall biométrica. Ela realmente trancara todo o império mais apertado que Fort Knox. Então, enviaste o Ricky para abater para atirar? Perguntou Gabriel. Não! Chorou David. Ricky era apenas para roubar a sua pasta para atrasar a auditoria. Eu disse aos Moretti que espancá-la não funcionaria.
Eu disse-lhes que tinham que levá-la. A temperatura na sala pareceu cair. Gabriel levantou-se lentamente. Levá-la. Eles sabem que ela é a chave, gritou David, lágrimas a percorrer o seu rosto magoado. Eu disse ao Don Moretti que Carolina é a única que pode mover o dinheiro. Eles já não estão a tentar roubar um pendrive. Estão a planear raptá-la. Vão apanhá-la e forçá-la a desmantelar toda a tua rede financeira de dentro para fora. Sabem que ela vive sozinha. Sabem que está isolada. O coração de Gabriel, um músculo que normalmente batia com cálculo frio e rítmico, de repente disparou com um pico violento de medo. Carolina não era apenas uma espectadora que apanhara uma surra aleatória. Ao proteger os ativos de Gabriel com a sua brilhante firewall, ela inadvertidamente pintara um enorme alvo nas suas costas. A família Moretti, um sindicato implacável conhecido pelo tráfico humano e tortura brutal, estava a ir atrás dela. Gabriel olhou para David. O traidor chorava, completamente quebrado. Eu sinto muito, Gabriel, chorou David. Eu não queria que chegasse a este ponto. Deixa-me só sair de Lisboa. Vou desaparecer. Tu vais desaparecer, David, disse Gabriel, a voz desprovida de qualquer emoção. Mas não vais sair de Lisboa. Gabriel virou-se para Tommy. Não deu um comando verbal, apenas deu um aceno lento e definitivo. Tommy acenou de volta, largando os alicates e pegando na pistola silenciada na parte inferior das suas costas. Limpeza no corredor 4, chefe. Gabriel virou as costas e saiu da sala de betão. Não vacilou quando o estalo abafado de um único tiro ecoou atrás da pesada porta de aço. Enquanto Gabriel caminhava rapidamente para a garagem privada, a sua mente correu através de 1000 cenários táticos. Colocar Carolina e a sua cobertura sob guarda já não era suficiente. Uma defesa estática falhava sempre, eventualmente. Se os Moretti soubessem que ela era apenas uma empregada, caçar-la-iam implacavelmente, vendo-a como uma peão descartável que podiam explorar. Havia apenas uma maneira de a proteger no submundo. Ela não podia ser uma empregada. Ela não podia ser uma civil. Tinha que se tornar intocável. Gabriel entrou no seu SUV blindado, batendo a porta. Tirou o telemóvel e ligou para o seu capo, um homem que geria os assuntos legais da família. Chefe, respondeu a voz ao primeiro toque. Acorda, juiz Marino, comandou Gabriel, os pneus a quiar enquanto ele acelerava pela rampa de betão para as ruas encharcadas de chuva de Lisboa. Preciso dele na minha cobertura em 30 minutos. Traz os documentos legais necessários. Que tipo de documento, Sr. Silva? Gabriel olhou para as luzes da cidade, a imagem de Carolina enrolada no seu roupão cinzento e grande a arder na sua mente. Certidões de casamento, disse Gabriel. Vou casar esta noite. Quando Gabriel regressou à cobertura, o silêncio do espaço maciço parecia pesado. Carregado de uma tensão elétrica que fez os pelos da nuca se arrepiarem, caminhou pelo corredor longo e mal iluminado em direção à suíte de hóspedes, os seus passos abafados pelos grossos tapetes persas. Empurrou a porta. Carolina ainda estava acordada. Fechara o portátil, colocando-o de lado, e olhava pela janela do chão ao teto para a grade brilhante do horizonte de Lisboa. O pesado roupão cinzento ainda a envolvia, fazendo-a parecer pequena apesar da sua figura farta. Senhor Silva, perguntou ela, a voz baixa, quase frágil na vastidão da sala. Encontraste-o, David? Encontrei, respondeu Gabriel, entrando na sala e fechando a porta atrás de si, com um clique suave. Ele não será mais um problema, nem voltará à empresa. Carolina virou a cabeça, os seus olhos castanhos a procurar o seu rosto. Viu o vazio escuro e ilegível na sua expressão, a leve poeira de chuva nos seus ombros largos e a forma como ele se mantinha, rígido como uma mola enrolada. Não perguntou o que aconteceu a David. Profundamente, numa parte da sua alma que ela estava apenas a começar a compreender, ela sabia. E assustadoramente, ela não se importava. David vendera-a para ser brutalmente agredida e raptada. Disseste que ele não era o único problema, sussurrou Carolina, apertando as lapelas do roupão grande. Gabriel puxou a cadeira para junto da cama e sentou-se, inclinando-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. A facilidade.
David confessou, continuou Gabriel. A família Moretti não queria apenas o pendrive, Carolina. Eles sabem que construíste a firewall. Sabem que és a única que pode navegar na arquitetura offshore. O plano deles era levar-te, raptar-te e forçar-te a desmantelar o meu império de dentro para fora. A respiração de Carolina prendeu-se. Um suor frio brotou na sua pele. Imaginou ser arrastada para uma carrinha sem matrícula, trancada numa cave por homens como Ricky faria. Eu posso fugir, gaguejou ela, a voz a subir em pânico. Tenho algumas poupanças. Posso mudar-me para o Canadá ou para a Europa. Posso mudar o meu nome. Não, a voz de Gabriel era absoluta. Não era uma sugestão, era uma lei. Um alvo em movimento ainda é um alvo. Os Moretti têm alcance. Se fugires, passarás o resto da tua vida a olhar por cima do ombro. Serás caçada. Então o que é que eu faço? Uma lágrima escorreu pela sua bochecha e ela limpou-a furiosamente, odiando a sua própria fraqueza. Sou apenas uma contabilista, Gabriel. Tenho 32 anos. Vivo com um gato resgatado e como gelado quando estou estressada. Não pertenço a uma guerra de máfia. Gabriel estendeu a mão, pegando nas suas mãos trêmulas. O seu aperto era uma âncora, aterrando o seu pânico em espiral. Não és apenas uma contabilista, disse ele ferozmente, os seus olhos escuros fixos nos dela. És um gênio. Assumiste uma surra pela minha família sem te quebrares. Enganaste o meu vice-presidente e protegeste milhões de euros de um sindicato rival. Tens o coração de uma leoa, Carolina, e há apenas uma maneira de garantir que Don Moretti nunca mais olhe na tua direção. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio esticar-se entre eles. No nosso mundo, continuou Gabriel, a voz a descer para um tom baixo e íntimo. Há regras que até os animais mais cruéis devem seguir. Não tocas em homens casados e nunca, em circunstância alguma, tocas na esposa de um chefe. Significa guerra apocalíptica imediata. Carolina olhou para ele, o seu cérebro a falhar em computar as palavras. A esposa de um chefe. Tenho um juiz à espera na minha biblioteca, disse Gabriel suavemente, sem desviar o olhar. Ele tem os papéis. Vamos casar esta noite, Carolina. A sala girou. Carolina puxou as mãos para trás, pressionando-se contra a cabeceira. Estás louco? Não podes simplesmente casar comigo. Não faz sentido nenhum. Olha para mim, Gabriel. Olha para mim. Ela gesticulou selvaticamente para o seu corpo, o rosto a corar com profunda insegurança. Tenho quase 120 quilos. Sou desajeitada. Tenho um joelho arruinado. Os chefes da máfia não casam com mulheres que se parecem comigo. Casam com supermodelos. Casam com herdeiras políticas. Se me exhibires perante os Moretti, eles não vão acreditar. Saberão que é um arranjo falso para proteger os teus bens. Gabriel levantou-se tão depressa que a cadeira raspou violentamente no chão. Antes que Carolina pudesse encolher-se, ele estava na beira da cama. Inclinou-se sobre ela, prendendo-a com os seus braços maciços, o rosto a centímetros do dela. Não insulte o meu julgamento, rosnou Gabriel suavemente. O seu olhar desceu para os seus lábios antes de subir de volta para os seus olhos. E não te insulte. Quando olho para ti, Carolina, não vejo um passivo. Vejo uma mulher cuja mente é uma arma letal. Vejo uma mulher com curvas que tenho tentado ativamente não encarar desde que entraste na minha sala de reuniões. Vejo lealdade. Vejo fogo. Carolina parou de respirar. O seu coração batia contra as costelas como um pássaro enjaulado. Sou um homem que lida com absolutos, sussurrou Gabriel, estendendo a mão para lhe acariciar suavemente a bochecha. O seu polegar traçou a linha suave do seu maxilar. Este casamento começará como proteção. Manter-te-á segura, mas não te enganes. Mia Regina. Queis com ela porque quero que sejas minha, toda tu. Tirou do bolso um deslumbrante anel de platina antigo com uma enorme esmeralda de corte quadrado rodeada de diamantes. Este era da minha avó, disse Gabriel. Dizia que ela era uma mulher de substância, de poder. Governava a nossa família com punho de ferro e coração mole. Pertence ao teu dedo. Carolina olhou para o anel e depois para o homem aterrorizante,
bonito e perigoso que lhe oferecia o mundo. A sociedade passara a vida inteira a dizer-lhe que era demais, muito grande, muito barulhenta, muito invisível. Mas Gabriel Silva via tudo dela e queria coroá-la. Ok, suspirou ela, a palavra mal um sussurro. Ok, Gabriel. 10 minutos depois, à luz fraca da biblioteca com painéis de mogno de Gabriel, Carolina Pereira sentava-se numa cadeira de rodas, a usar um roupão cinzento grande. A sua perna esquerda estava imobilizada e elevada. Ao seu lado estava o homem mais perigoso de Lisboa. E enquanto o juiz Marino carimbava o pesado selo de cera no certificado de casamento, Carolina Silva tornou-se intocável. 72 horas depois, a sala de jantar privada do Il Paradiso, um exclusivo restaurante de propriedade da máfia no coração da Costa Dourada, estava completamente silenciosa. Numa ponta da longa mesa de jantar, sentava-se Dom Salvatore Moretti. Era um homem envelhecido e implacável, com cabelo prateado penteado para trás e olhos como carvão morto, flanqueado por 4 guarda-costas armados. Na outra ponta da mesa, sentava-se Gabriel Silva. Sentava-se sozinho, a saborear um copo de vinho Barolo, o rosto uma máscara de diversão descontraída. Não aprecio ser convocado, sibilou Dom Moretti, cortando seu véu. Especialmente quando os meus homens aparecem com os joelhos partidos. Tivemos um entendimento sobre fronteiras. Fronteiras só funcionam quando ambos os lados as respeitam, disse Gabriel calmamente, pousando o copo de vinho. Salvatore, tentaste subornar o meu vice-presidente. Autorizaste um ataque a um dos meus empregados num beco. Cruzaste a linha. Ah, a contabilista gorda, riu-se Moretti, limpando a boca com um guardanapo de linho. Não finjas ser um santo, Silva. Tu e eu sabemos que ela detém as chaves do reino. Quero-a, e vou levá-la. Não podes manter uma civil trancada para sempre. No momento em que sair da tua pequena fortaleza, os meus rapazes vão raptá-la. Eu não aconselharia isso. Uma nova voz ecoou da porta. A cabeça de Dom Moretti ergueu-se. De pé na entrada em arco da sala de jantar privada, estava Carolina. Estava irreconhecível da mulher encharcada e aterrorizada na sala de reuniões. Usava um vestido envelope azul safira profundo, feito à medida que abraçava as suas curvas generosas lindamente, realçando o volume suave dos seus quadris e o decote profundo. O seu cabelo escuro estava estilizado em ondas volumosas e elegantes que caíam sobre um ombro. Na sua mão direita, apoiava-se numa bengala preta de mogno com cabo de prata. Não parecia uma contabilista, parecia uma rainha. Gabriel levantou-se imediatamente, caminhando até ela. Não lhe ofereceu apenas o braço. Colocou uma mão proprietária e gentil na parte inferior das suas costas, guiando-a para o topo da mesa. Puxou a cadeira ao lado da sua e ajudou-a a sentar-se, a sua devoção completamente descoberta. Salvatore, disse Gabriel, a voz a soar com uma autoridade letal fria. Gostaria de lhe apresentar a minha esposa, Carolina Silva. Dom Moretti congelou, o garfo pairando a meio caminho da boca, os seus guarda-costas deslocaram-se nervosamente, trocando olhares nervosos. Casar com uma civil para a proteger foi um golpe de mestre da política da máfia. Se Moretti tocasse em Carolina agora, a comissão em Nova York autorizaria Gabriel a abater todos os membros da linhagem Moretti. Estás a blefar, cuspiu Moretti, embora uma gota de suor lhe rolasse pela têmpora. Um casamento de conveniência. Ela é só uma contadora. Carolina sorriu. Foi um sorriso aterrador, um que aprendera observando o seu novo marido. Sinalizou para Tommy Ribeiro, que estava do lado de fora da porta. Tommy entrou, carregando o portátil prateado de Carolina. Colocou-o na mesa à sua frente. Carolina abriu-o, os seus dedos a dançar no teclado com velocidade relâmpago. Dom Moretti, disse Carolina, a voz suave e a pingar com desdém aristocrático. Quando os teus homens me atacaram, presumiram que eu era uma vítima, mas sou uma Silva agora, e as Silvas não perdoam. Virou o ecrã do portátil para o envelhecido chefe. Eu não construí apenas uma firewall para te manter fora das nossas contas offshore, explicou Carolina, inclinando-se para a frente,
apoiando o queixo nas mãos. Rastreie as pegadas digitais do ataque cibernético que os teus homens tentaram na semana passada. Segui os números de roteamento de volta através das tuas empresas fantasma. Encontrei as tuas fachadas de jogo, os teus livros de registro de extorsão e as tuas contas pessoais offshore de reforma em Zurique. O rosto de Moretti perdeu toda a cor. Tu não podes aceder a esses. Já acedi, disse Carolina suavemente. E com uma única tecla, posso transferir 47 milhões de euros do dinheiro da tua família para um fundo cego controlado inteiramente pelas autoridades federais. Estarás falido à meia-noite e indiciado ao amanhecer. O silêncio desceu sobre a sala, mais pesado que chumbo. Moretti olhou para o ecrã, depois para a mulher curvilínea que ele descartara como uma peão vulnerável e finalmente para Gabriel, que olhava para Carolina com uma mistura de orgulho profundo e desejo ardente. Ziquei matei, Salvatore, sussurrou Gabriel. Partes de Lisboa esta noite. Entregas os portos à minha família e nunca mais falas o nome da minha esposa. Se recusares, Carolina pressiona Enter. Moretti engoliu em seco, as mãos a tremer. Olhou para o seu império, suspenso na beira de uma lâmina segurada por uma mulher que ele subestimara gravemente. Fine, engasgou-se Moretti, levantando-se sobre pernas trêmulas. Ganhaste, Silva. Não, corrigiu o Gabriel, o braço a deslizar em volta da cadeira de Carolina. Ela ganha. Enquanto Moretti e os seus homens fugiam do restaurante em completa derrota, as pesadas portas de carvalho fecharam-se atrás deles, selando Gabriel e Carolina na sala de jantar privada. Gabriel estendeu a mão, fechando gentilmente o portátil. Virou a cadeira de Carolina, para que ela ficasse virada para ele. Olhou para o pesado anel de esmeralda, a cintilar no seu dedo, e depois para os seus olhos castanhos brilhantes e triunfantes. Foste magnífica, murmurou Gabriel, aproximando-se até os seus lábios ficarem a centímetros de distância. Estava aterrorizada, admitiu Carolina, embora uma risada ofegante lhe escapasse. Deixa-as tremer, disse Gabriel, deslizando a sua mão grande para a nuca dela, puxando-a para perto. Tens o meu império nas tuas mãos. Mia Regina. E tens o meu coração. Quando Gabriel a beijou, não foi um roçar de lábios gentil e educado. Foi uma reivindicação consumidora e flamejante. Tinha o sabor de vinho caro, promessas perigosas e rendição absoluta. Carolina derreteu-se no seu abraço, as suas mãos a emaranharem-se no seu cabelo escuro. Pela primeira vez na sua vida, não sentiu necessidade de se esconder. Não precisou de se encolher para fazer os outros confortáveis. Ela era Carolina Silva. Era brilhante. Era bonita. E estava exatamente onde pertencia. Que jornada selvagem! De uma contabilista invisível e subvalorizada à rainha intocável do submundo de Lisboa, Carolina provou que o verdadeiro poder não é encaixar nas caixas estreitas da sociedade. É possuir o teu brilho e nunca recuar. Gabriel não a salvou apenas. Reconheceu o seu valor quando o resto do mundo desviou o olhar, dando-nos o romance de máfia definitivo. Uma transformação total. Se gostaste desta história de vingança, curvas e checkmates, clica no botão de gosto, partilha este vídeo com os teus colegas amantes de romance e subscreve para mais dramas de tirar o fôlego. Qual foi o teu movimento de poder favorito que a Carolina fez nesta história?